Estudo bíblico. Tema: chamar uma mulher de pastora é chamá-la de prostituta. Temos como base bíblica para este tema livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 até o 13, que nos diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos aqui como base para este tema esse livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, vai dizer que Jesus não separou nenhuma pastora, nenhuma mulher para ser evangelista, nenhuma mulher para ser líder cristão com cargo eclesiástico, ministerialmente falando. Jesus não colocou nenhuma mulher na posição ministerial de liderança cristã. Cargo eclesiásticos é levantado para homens. Não há base nas escrituras para mostrar que uma mulher pode ser pastora. Temos aqui no livro de Gênesis, capítulo 29, nos versículos 8 e o 9, falando de Raquel. Vai nos dizer assim: responderam: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e seja movida a pedra da boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Há uma grande ignorância da parte de muita gente quando lê esses versículos, dizendo que Raquel era pastora. Mas tem que ser muito falto de entendimento, ter muito discernimento lógico para não entender. Nessa posição aqui de Raquel, era um trabalho secular. Ela cuidava dos animais do seu pai, de Labão. Ela cuidava, e a área que ela cuidava era de ovelhas. Não tem nenhum versículo na Bíblia mostrando Raquel sendo consagrada para ser pastora, que na época era sacerdotisa. Não existe na Bíblia base bíblica. Ninguém pode provar que existe sacerdotisa na Bíblia. Existe aqui, como nós lemos em Gênesis 29, versículos 8 e 9, falando de um trabalho secular que Raquel tinha. Ela trabalhava em cuidar de ovelhas. E quem cuida de ovelhas, animal, é pastor e é pastora. Nesse caso de animal irracional, é permitido uma mulher trabalhar, cuidar do gado, apesar que é um trabalho meio estranho, porque esse é mais trabalho para homem. Cuidar de porcos, cuidar de bodes, cuidar de ovelhas. É permitido uma mulher trabalhar. A mulher virtuosa de Provérbio 31 diz que ela é trabalhadora. Então não é errado a mulher trabalhar. Agora é errado a mulher ser consagrada como pastora, porque não tem base nas escrituras. Quem
Ora, para uma mulher ser pastora, é porque é cego guiando outro cego. E a Bíblia vai dizer que um cego que guia o outro cego, os dois cairão na mesma cova. E cego também é aquele que honra uma mulher como pastora, que a respeita, que a obedece, que a trata como uma mulher líder na casa de Deus. O tal que faz isso não tem base nas Escrituras e nem tem compromisso com Deus, porque ele está fazendo para agradar. Ele está fazendo porque não conhece as Escrituras. Temos também outra referência bíblica no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 16. Vai falar que Zípora, a mulher de Moisés, a filha de Jetro, também trabalhava com ovelhas. Ela também era pastora de ovelhas. Era um trabalho secular. Zípora também não fora consagrada ministerialmente para ser pastora. Mas muita gente, por ignorância, por falta de compromisso com o Espírito Santo, por falta de compromisso com a palavra de Deus e com a igreja do Senhor, tem aceito pastoras como posição eclesiástica. Outros também colocam Débora como juíza, que era uma grande líder. Se nós formos ler lá no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que Débora, ela era profetisa. Uma mulher pode ter um dom de profecia. Não, na Bíblia não reprova isso. Há várias referências mostrando que algumas mulheres foram profetisas, como a profetisa Ana. No livro de Lucas, capítulo 2, versículos 36 ao 38, vai mostrar Ana sendo profetisa. Agora, Débora julgou Israel como juíza. Onde há uma referência bíblica para dar base para uma pessoa ser juiz da igreja, como aquele que resolve, a não ser um pastor, a não ser um líder cristão, que tem a autoridade dada por Deus, com base nas Escrituras, de cuidar do rebanho do Senhor, cuidar da igreja. Como nós fizemos a leitura no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de 11 ao 13, vai dizer que Jesus deu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para apóstolos, outro para doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Então tem que haver uma liderança levantada por Jesus, aprovado por Jesus para ser um líder da igreja. Não há nenhuma referência bíblica dando base que a mulher possa ser uma líder, onde ela possa consagrar obreiros, onde ela possa ministrar uma santa ceia, onde ela possa ter autoridade de um pastor dentro da igreja. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e o 12, Paulo escreve para Timóteo uma carta e diz que não permito que a mulher use de autoridade sobre o marido. Não há base na Bíblia para que a mulher venha a ser eclesiasticamente, ministerialmente, maior em posição dentro da igreja, maior do que o seu esposo. A mulher, a Bíblia nos diz, em Gênesis 2,18, Deus vai dizer que criou para Adão uma ajudadora. Ela é ajudadora, ela é uma mulher auxiliadora do marido. Mas quando a mulher se torna pastora, e o marido dela muitas vezes é um diácono, é um presbítero, ela tem uma posição superior a dele, ela tem uma autoridade sobre ele e se perde diante da palavra de Deus. Há muitos loucos sem noção do que é ministério eclesiásticos na casa de Deus.
Muitos lutam, brigam, reclamam, se rebeliam, ficam com raiva do pastor, porque muitas vezes o pastor não separa para o obreiro e sai do ministério à procura de cargo em outros ministérios. São meninos espirituais, meninos ministeriais. Se o homem soubesse a responsabilidade que tem um pastor diante de Deus, ele não procuraria ser pastor. E ele muito menos consagraria uma mulher para ser pastora. Não há fundamento bíblico, não há uma base para ser aceito a mulher ser consagrada ao ministério. Mas nós temos visto em muitos lugares pastoras, mulheres pregadoras, mas são pastoras, mulheres palestrantes, pastoras. Tem até pastoras lésbicas abrindo igrejas, dizendo-se ser igreja cristã e sendo pastoras de lésbicas, de gays, homossexuais, e muitos valorizam e aceitam e recebem a aberração de igreja de gays e também a falta de visão bíblica sobre o ministério eclesiásticos no evangelho, na casa de Deus. Não tem nem diaconisa, nem presbítera, nem bispa com base nas escrituras. Se procurar por que chamar uma mulher de pastora é chamá-la de prostituta, é porque o diabo, ele veio para desfazer aquilo que Deus fez. As coisas boas que Deus criou, o diabo tenta destruir. Família, saúde, criação de filhos, a boa reputação do homem. O diabo quer destruir a intimidade do homem com Deus, quer destruir a imagem de Deus, como tem escravizado a muitos no mundo afora de pecado, na prostituição, no roubo, na feitiçaria, no estupro, tanta aberração, na embriaguez, no assassinato, no lesbianismo. O diabo tem escarnecido do homem sem Deus, tem humilhado ele, porque o diabo tem raiva do homem. Em Gênesis 1, 26 e 27, Deus diz: façamos o homem nossa imagem e a nossa semelhança. E o diabo, ele se rebelou lá no céu contra Deus, era o querubim ungido. Em Apocalipse capítulo 12, vai mostrar que o diabo, ele se rebelou contra Deus, querendo parecer Deus, querendo fazer um trono para ele. Em Ezequiel 28, em Isaías 14, vai mostrar isso, que o diabo queria também ter um trono na parte do Oriente e ser adorado como Deus. Mas ele foi expulso do céu para o abismo mais profundo, como fala Isaías capítulo 14, versículo 15. Ele foi lançado para o mais profundo do abismo. Mas no abismo, ele teve acesso à população, à humanidade. E o diabo tem enganado a muita gente. E ele quer desfazer das coisas de Deus. Ele também fundou igrejas. O diabo também abriu igrejas. E tem aberto muitas nos últimos dias. E em cada continente, cada país, há um padroeiro, há uma entidade que se revela para a população como santo, como milagreiro, como um padroeiro que adquire muitos devotos. Não sabem que estão servindo a demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, vai dizer que aquele que adora ídolos, adora a demônios. Mas onde nós queremos chegar? O diabo abriu várias igrejas, e para imitar e para distorcer a igreja verdadeira, o diabo também levantou falsos pastores, falsos pregadores, falsos mestres, falsos crentes, falsas profecias, falsas igrejas, falsas bíblias. E na Grécia, um país
onde o diabo ele se revelou através dos deuses, criou vários deuses. Os deuses criaram seus templos, que ainda hoje existem ruínas. Existem ruínas do templo de Apolo, do templo de Afrodite, do templo de Zeus e outros deuses, que são demônios disfarçados de deuses. Na verdade, só há um Deus verdadeiro, e esse se chama Jesus Cristo, o Senhor Criador dos céus e da terra. Mas nesses templos onde o diabo criou, ele também criou sacerdotes, que simbolizam pastores, e também ele criou sacerdotisas. Qual é a função de um sacerdote? A função de um sacerdote é levar o povo até Deus, é fazer a liturgia do culto acontecer para que o povo adorador do Deus vivo chegue até Deus. Existe o pastor, é um guia, o pastor é um orientador, o pastor é um conselheiro, o pastor é um ensinador da igreja. E o diabo criou na Grécia, nesses templos desses deuses, a deusa Hera, Baal e tantos outros que são conhecidos aí, que a Bíblia revela que são falsos, os demônios disfarçados em deuses. Nos templos, as sacerdotisas, se você procurar aí no YouTube, sacerdotisas de Afrodite, quem são elas? Qual a função da sacerdotisa de Afrodite? Ou melhor dizendo, procure qual a função de uma sacerdotisa. As sacerdotisas, elas levavam os adoradores a agradar aos deuses, no ritual, em danças, festas, sacrifício aos deuses, os demônios disfarçados de deuses. E uma das coisas que a sacerdotisa fazia era se prostituir com os adoradores dos deuses. Ela recepcionava os adoradores nos templos e praticavam sexo com cada um deles. Nessa prática de sexo tinha toda a imoralidade. Elas eram consideradas prostitutas cultuais. Prostitutas cultuais. Onde se deitava com vários e vários adoradores. A função da sacerdotisa também era essa, de se prostituir. Então, se nós buscarmos hoje o significado da palavra sacerdotisa, significa pastoras. Então, muitas pessoas não conhecem o significado da palavra sacerdotisas, a função da sacerdotisa. Então, por elas se prostituírem com os adoradores dos deuses, o significado da palavra sacerdotisa significa prostitutas cultuais. E hoje, traduzido para hoje, são pastoras. Não queremos dizer que as pastoras de hoje são prostitutas, não. Nós estamos dizendo que a posição eclesiástica para a pastora eram sacerdotisas dos deuses, dos ídolos, das entidades. E a função delas também era se prostituir com os adoradores. Então, chamar uma mulher de sacerdotisa é o mesmo que chamá-la de prostituta. Chamar uma mulher de pastora, que é o mesmo que sacerdotisa, que a Bíblia reprova. Não há fundamento bíblico para pastoras, para sacerdotisas, não tem. Jesus não chamou nenhuma discípula para se tornar apóstola de Cristo. Nós não vemos no Antigo Testamento Deus levantando nenhuma sacerdotisa. Deus levantou sacerdotes. Primeiro sacerdote, Arão, o irmão de Moisés. Os filhos de Arão se tornaram sacerdotes. Nós não vemos nenhuma filha de Arão se tornar sacerdotisa. Mas o diabo, junto com os demônios que querem adoração, eles querem zombar de Deus, eles criam esses ensinamentos distorcidos. E isso entrou hoje nas igrejas evangélicas dos últimos dias, porque muita gente não conhece a Bíblia. Muita gente está em busca de movimento, de profecia, de voz bonita, de pessoas que falam em mistério. E tem muitas mulheres intituladas pastoras
abrindo seus ministérios, sendo pastora presidente, consagrando outras pastoras, separando diaconisas. É aí onde está o grande erro. E é por esta razão que nós estamos com esse tema, alertando a igreja, não procurando, sabe, humilhar nem escarnecer de ninguém, com o propósito aqui de ensinar aquilo que o Espírito de Deus tem nos ensinado, para a edificação do corpo de Cristo. Nosso contato para estudo bíblico é 081 9 8319 9400. Também é o WhatsApp.